Alô, teste, teste. Será que está gravando? Bom, eu não sei se está gravando o que a tela está tocando, mas vamos gravar sobre a Anvisa. É para o concurso, concurso de funerário, agente funerário. A Anvisa Resolução RDC, eu não sei o que significa isso, número 147, de 4 de agosto de 2006. A resolução da diretoria colegiada RDC número 33 de julho de 2013 dispõe. Dispõe. Deixa eu pegar aqui um materialzinho para escrever. Se eu pegar alguma coisa, encontrar alguma information importante, eu tenho que escrevê-la. Continuando. Dispõe do controle de fiscalização sanitária traslado dos restos mortais. Ou seja, a gente vai limpar as coisinhas para não ter problemas higiênicos. A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso de atribuição que lhe confere o inciso 4 do artigo 11 do regulamento aprovado pelo decreto número 3029 de 16 de abril de 1999, e tendo em vista o disposto no inciso 2 e nos súmula 1 e súmula 3 do artigo 54 do Regimento Interno aprovado nos termos do anexo 1 da portaria número 354 da Anvisa de 11 de agosto de 2006, é publicada no Diário Oficial da União de 21 de agosto de 2006, em reunião utilizada em 30 de junho de 2011, adota a seguinte resolução diretória colegiada. E eu, diretora, presidente substituta, determino a sua publication. Artículo 1. Fica aprovado o regulamento técnico que estabelece os requisitos mínimos para os traslados de restos mortais humanos em portos, aeroportos e fronteiras nos termos dessa resolução. Ou seja, existem requisitos mínimos para o transporte de corpos para eles entrarem no Brasil, seja por aviation, aeroporto, seja por barco, navio, ou seja, por fronteiras de carro, de metrô, de caminhão. Pip, 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 pip. Continuando. Capítulo 1 das disposições iniciais. Seção 1. O objetivo. Qual é o objetivo? Com certeza é fazer essas disposições fronteiras iniciais. Continuando. Deixa eu tirar o trequinho de texto. Pronto, então. Continuo, Tito. Artículo 2. Este regulamento possui o objetivo de estabelecer os critérios para o traslado de restos mortais humanos em áreas de portos, aeroportos e fronteiras. Seção 2. Abrangência. Este regulamento se aplica ao traslado de restos mortais humanos em áreas de portos, aeroportos e fronteiras. Ou seja, falaram a mesma coisa 3 vezes, no artículo 1, 2 e 3. A gente vai mexer em portos, aeroportos e fronteiras. O objetivo é critérios para os restos mortais lá nas fronteiras, aeroportos e aeroportos. Agora, seção 3. Definições. Artículo 4. Para o efeito deste regulamento técnico, são adotadas as seguintes definições. 1. O que é um aeroporto? O aeroporto é o aerodrome público dotado de instalações e equipamentos para apoio e operações de aeronaves e embarque e desembarque de viajantes ou cargas. Ótimo, ele é público e ele tem naves. 2. A ata de procedimento de conservação de restos mortais humanos. O que é uma ata de procedimento de conservação de restos mortais humanos? É simples. É um documento. É um documento escrito que tem por objetivo o quê? Relatar todo o procedimento de conservação dos restos mortais. Ou seja, tudo o que fez para conservar o bicho enquanto ele estava viajando. E também o que fizeram com ele, né? 3. Autoridade sanitária. O que é autoridade sanitária nessa lei? Ela é o agente público com a atribuição de aplicar medidas sanitárias apropriadas, de acordo com as leis, regulamentos vigentes em todo o território nacional e tratados a outros atos internacionais, do qual o Brasil seja signatário. Ou seja, a autoridade sanitária tem que saber todas as leis para o tratamento dessas coisas para conseguir regularizar. 4. Conservação de restos mortais humanos. Nesta lei, a conservação de restos mortais humanos significa o emprego da técnica de conservação, claro, através da qual os restos mortais humanos são submetidos a tratamento químico. Para o quê? A conservação. Com vistas a manterem-se conservados por tempo total e permanente ou previsto.
respectivamente, o embaçamento e a formalização, que são dois tipos de conservação, dois tipos de tratamento. A tirada lá da morte, a formalização para que mantenha essa coisa. 5. Cinzas. Resíduos pulverulentos, provenientes de incineração. Cremação dos restos mortais. Queima o bichinho e virou cinzas. 6. Controle sanitário. O que é isso? É um conjunto de medidas caracterizadas por ações de fiscalização. Olha, tem fiscalização, o F, o regulamentação, e a educação e informação. Essas 4 coisas é no controle. Fiscalização, regulamentação, educação, informação, que visam prevenir o quê? Ou minimizar o quê? Os riscos para a saúde pública, cara. Se não controlar tudo, pode ter muitos problemas sanitários. Doenças horríveis podem infligir na população pública. Agora, 7. O embaçamento. Se lembra? O embaçamento apareceu na conservação de restos mortais, o 4. Agora você vai saber o que significa essa coisa. Embaçamento é um método de conservação de restos mortais humanos, com o objetivo de promover sua conservação total e permanente. Sacou? A gente vai mexer no corpo para conservá-lo totalmente e permanente. E a formalização. O que é isso? O formalização? 8. É um método de conservação de restos mortais humanos, mas tem um objetivo de promover sua conservação de forma temporária. Embalsamento é permanente, formalização é temporária. Ou seja, é tipo um formal. Um formal, você só vai lá por um tempo específico e se veste daquele jeito. Enquanto o embalsamento é para sempre. Você embalsou, instalou a coisa no seu corpo para sempre. É a única coisa que eu consigo pensar. 9. Os restos mortais humanos. O que são? É claro que é o corpo. Vamos continuando. Constitui-se do próprio cadáver ou das partes destes. Oh my god, partes de cadáver, meu Deus. Das ossadas. Uou. E das cinzas também. Cinzas também são consideradas restos humanos, claro. Provenientes de sua cremação. Excetuadas as células, tecidos e órgãos humanos destinados a transplantes e implantes, cujo transporte deverá obedecer à legislação sanitária pertinente. Ou seja, se tiver um corpo e ele tiver ser doador de órgãos, se eles forem pegar os órgãos, eles são considerados diferentes. Agora, o que arrisca ao público? O risco à saúde pública é a probabilidade de ocorrência de um evento que possa afetar de forma adversa a saúde da população, com ênfase na disseminação internacional, o que pode representar um perigo grave e direto. Risco é simplesmente uma probabilidade de acontecer alguma coisa ruim. 9. Traslado de restos mortais humanos. Todas as medidas relacionadas ao transporte de restos mortais humanos em urna funerária, inclusive aquelas referentes à sua armazenagem ou guarda temporária até a sua destinação final. Transportador. Nossa, 8 minutos de gravation. E quem é o transportador? Ele é a empresa responsável pelo transporte da funerária. Da urna funerária. E o que é uma urna funerária? É a caixa. É o caixãozinho. É a caixa, o recipiente externo em madeira, forrado internamente com folhas de zinco. Eu não sei pra que serve o zinco. Vamos escrever a palavra zinco aqui na anotaçãozinha. Zinco, pra que serve essa coisinha chamada zinco? Também vou escrever o embaldamento. Embaldamento é pra sempre. E a formalização é temporária. Formalização é temporária. Vamos lá. É uma caixa ou recipiente externo em madeira, forrado internamente com folhas de zinco ou outro material, que me substituir com as mesmas funções, impermeável e sem visor. Ou seja, todo o time que vem mexer com as coisas de mortos tem que ser impermeável à caixinha. Finalmente terminou as palavras. Agora, capítulo 2. Das competências e cuidados relativos ao translado de restos mortais humanos. Translado, hein? Vamos ver quais são as competências e os cuidados. Primeiro, o controle sanitário do translado de restos mortais humanos em áreas de portos, aeroportos e fronteiras, somente realizado pela Anvisa. Por isso que o título deste capítulo é Anvisa. Em casos de emergência em saúde pública ou situações que possam significar algum risco à saúde da população, a critério de Gerência Geral de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados. Ou seja, se vier um corpo aqui, pode ter um perigo nesse corpo. Pode ter uma doença, um vírus, uma coisa ruim. E daí a Anvisa vai lá e vamos ver se esse corpo está certo. Temos que cuidar para que não tenha problemas no nosso país.
E a Anvisa salva a gente. Artigo 6. Para o traslado de restos mortais em urnas funerárias deverão ser tomados todos os cuidados necessários a minimizar qualquer risco que possa ser atribuído, devendo os documentos relativos ao procedimento estar à disposição da autoridade sanitária competente, sempre que solicitado. Olha, o traslado dos mortais humanos em urnas funerárias. Trazeram na caixinha. Daí deverão ser tomados todos os cuidados necessários. Nós temos que cuidar dessa caixinha. E devendo os documentos relativos ao procedimento estar à disposição da autoridade sanitária. A autoridade sanitária vai lá e pede: Ei, me dá os documentos, eu preciso ver se esse caixa tá tudo certo aqui. E daí, pão, não pra ele. Sempre que solicitado. Sempre tem que ter os documentos nessas movimentações. O parágrafo único diz que o traslado de cinza, se movimentação de cinza não será objeto de controle sanitário. Por quê? Obviamente que quando vira cinzas, bom, já limpou todo dia. Então, não necessária a autoridade sanitária. Então, sempre que se elas solicitar uma coisa desse tipo, não faz sentido, porque não tem nada, né? Não dá nem pra pesquisar, a Anvisa. Então, artigo 7. O traslado de restos mortais humanos deverá ser realizado no compartimento de cargas dos meios de transportes utilizados e os restos mortais deverão ter sido submetidos a procedimentos de conservação. Claro que o movimento, qualquer tipo de corpo, ele vai ser exposto à decomposição. E daí o que acontece? Nosso corpo é nojento. Ele vai se decompor super rápido. E daí o que acontece? Os restos mortais deverão ter sido submetidos a um procedimento para poder fazer essa movimentação. Parágrafo único. Para efeitos desta norma, serão considerados procedimentos de conservação a formalização e o embaçamento, aquela coisa, a temporária ou para sempre. Artigo 8. É obrigatória a lavratura de ata de conservação de restos mortais humanos, que está no anexo 1, e se você for lá, você vai conseguir ver a atinha, o documentozinho. Sempre que for realizado o procedimento de conservação de restos humanos. Eles vão lá para fazer o treco de conservação lá, a formalização, o abençoamento, para mandar o corpo. Daí é obrigatório que tem que escrever lá a atinha de tudo que eles fizeram com o corpinho, tio. Parágrafo único. O transportador deverá anexar essa ata de conservação dos restos mortais aos demais documentos relativos ao traslado dos restos mortais. Transportadorzinho, você não quer se ferrar? Coloca a ata desses todos os documentos que você está usando para levar esse corpinho. Artículo 9. O transportador deverá proceder à comunicação de quaisquer acidentes ou anormalidades durante o traslado da autoridade sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. Qualquer acidente pode fazer uma coisa tipo... Se lembra que o trequinho tem que ser embalado, tem que ser impermeado? A caixinha? Qualquer acidente pode fazer isso. E se quebrou a embalagem, daí tinha uma doença secreta lá? Tem que ser comunicado para nós fazermos uma pesquisa para entendermos a situação, se não aconteceu nenhum problema. Então... a comunicação de quaisquer acidentes ou anormalidades durante o traslado. A autoridade sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. No parágrafo único diz que a ocorrência de qualquer acidentes ou anormalidades no traslado de restos mortais humanos em uma urna funerária, prevista nessa norma, a autoridade sanitária estadual, municipal ou distrital poderá intervir em caráter complementar na falta de autoridade sanitária federal. Sacou? Sacou? Nem eu saquei. Bom, simples assim. Teve um acidente, daí o transportador tem que informar. Daí o informador, só que não tinha ninguém lá da autoridade sanitária. Eles falaram lá pro município, daí o município vai fazer alguma coisa. E se o município não tiver o que fazer, eles vão lá e chamam o estado. E o estado vai lá e faz alguma coisa. E se não tiver um município nem o estado, eles vão lá pro distrital e eles falam alguma coisa. Agora, continuando... Artigo 10. Fica vedada em todo o território nacional a prestação de serviços de conservação, traslado de restos mortais humanos em que o óbito tenha tido como causa encefalita espongiforme, a encefalite espongiforme, febre hemorrágica ou outra nova doença infecto-contagiosa que porventura venha a surgir a critério da Organização Mundial de Saúde, OMS, e do Ministério da Saúde. Ou seja, essas duas doenças sinistronas aqui, com nomes sinistros, essa encefalite, encefalite esponja, a encefalite da esponja, da forma de esponja, ou seja, imagina que o caricha virou uma forma de esponja e daí morreu. E também a febre hemorrágica, que tipo, você vai ficar tão quente que você começa a explodir sangue para fora de você. Ou outra doença infecto-contagiosa, ou seja, tem lá a listinha lá na OMS, na Organização Mundial de Saúde, de carichas como de doenças horríveis. E daí, aqui colocou a perfeita coisa que deve se fazer quando isso acontece. Quando tem uma canicha com doença, é totalmente vedado, é proibido em todo o território a prestação de serviço de conservação de traslado de restos, ou seja, se esse corpicho tiver uma doença super contagiosa, é totalmente vedado qualquer tipo de movimentação desse corpo
no nosso território nacional, porque ele pode trazer uma doença horrível pra gente. E por isso não pode nem fazer conservação e nem o translado, que é a movimentação dos restos, em que o óbito tenha tido causa por essa coisa. A forma de febre de sangue e o esfonsilito de esponja. Continuando, nas disposições finais e transitórias, no capítulo 3, o final dessa leizinha. E depois tenho aqui um escrito do artigo, o anexo. Vamos lá. Rapidinho. Artigo 11. A inobservância ou descumprimento ao disposto nessa resolução constitui infração de natureza sanitária, sujeitando o infrator às penalidades da Lei 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das demais sanções de natureza civil ou penais cabíveis. Ou seja, você não fez as coisas que pediram para você, para proteger o nosso país, nós vamos te pegar com essa Lei 6.437. E não tem nenhum prejuízo. A gente te ferrou com a Lei 6.437, mas a gente ainda pode te ferrar ainda mais com qualquer lei de natureza civil ou penal que caiba nessa situação. Artigo 12. Os casos não previstos nessa resolução serão decididos pela área competente da Anvisa. Se não tiver previsto, a Anvisa vai lá e resolve. A gente dá todo o cargo para a Anvisa. Artigo 13. Fica revogado uma resolução 68, essa resolução de 68 pula. Essa resolução ia entrar em vigor na data de sua publicação. Pula. E aqui tá escrito aqui um anexozinho de ata. Vamos ver como é que o que esses caras escrevem quando eles estão fazendo. Tipo, provavelmente, se eu for trabalhar num porto, eu vou ter que escrever essa coisa, porque eu vou ser um agente funerário. Ou eu vou ser vou receber a coisa lá, chegou o corpo, então eu vou lá. Aqui é a ata. Vamos lá, dou uma olhadinha. Vamos lá. Aos dias do mês, aos 15 dias do mês de fevereiro do ano de 2020, às 6 horas, na sala 22 do São Paulo, cito a rua Tututubo, da cidade Cradubado, do estado Xiribila, de vida de Argentolo, devidamente autorizado por sei lá o que, documento, representante legal, o falecido, o senhor Ablístico, documento do Carixa, nacionalidade do Carixa que autorizou isso, estado civil do Carixa, era casado, era solteiro, a profissão do Carixa, ele era rico ou pobre, a idade, ele tinha 30 anos, o Ablístico tinha 30 anos, ele tem filho, ele tinha uma filhazinha de 13 anos, falecido a horas do dia Tatapalo Pulucu do Marico do 2020. E daí coloca o número de certidão de óbito. Do cartório, da cidade, do estado, atestado de óbito. O daí o médico que deu o óbito, que deu como causa mortes, daí coloca causa da morte, foi uma doença horrível. E nada vendo que contra te indicasse o processo de conservação dos restos. A conservação dos restos foi perfeita. Segue, descrever o que foi realizado, segue o corpo do Carixa, com esses procedimentos. Após o procedimento técnico, os restos mortais humanos foram colocados no interior de uma urna impermeável, a caixinha impermeável, sendo esta em seguida lacrada perante os signatários da ata. Seguindo aqui. O translado destina-se à cidade de Porto Alegre, no estado de Aristóteles, no país de Vacatussa, assegurado-se pelo prazo de 60 dias, porque foi temporário, eles fizeram uma formalization, desde que mantidas as condições sanitárias previstas nesse regulamento. A presente ata levrada em 3 vias, nossa, tem 3 vias a ata, lida e considera conforme é datada de assinada por representante da família, médico responsável, auxiliar do médico, uma testemunha, e outra testemunha. Agora as perguntas. O controle sanitário e translado de restos mortais humanos em áreas de portos, aeroportos e fronteiras somente será realizado pela Anvisa. Nos casos de emergência em saúde pública ou situações que possam significar algum risco à saúde da população a critério da Gerência Geral de Portos, Aeroportos e Fronteiras. Isso está totalmente errado. Está totalmente errado. A Anvisa faz toda hora, então está errado. Nossa! Então eu estava errado. Onde é que será que está escrito isso? 2. Fica vedada em todo o território nacional a prestação de serviço de conservação, traslado de restos mortais humanos em que o óbito tenha tido
como causa encefalite espongiforme, febre hemorrágica ou outra nova doença infectante. Tá certinho, tá totalmente vedado isso. Onde é que o controle sanitário de translado de restos mortais humanos, aeroportos, somente será realizado pela Anvisa nos casos de emergência de saúde? Onde é que tá escrito isso? Deixa eu ver se eu acho isso. Nem é que tá escrito? É no artigo 5. Eu achei que não é toda hora. Minha cabeça colocou toda hora. Somente o controle somente será realizado pela Anvisa. Só chamam a Anvisazinha, a tia Anvisa, nos casos da emergência de saúde pública, quando tiver emergência. Emergência. Ou situações que possam se vingar com risco à saúde da população a critérios da Geral de Portos. O própria gerência lá vai colocar os critérios e daí eles acham que tem algum problema, eles chamam a Anvisa. Ótimo. Perfeito.